Oh, impressionante. Olha o que Ele faz por mim e por você. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, oh, a montanha pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, a montanha pra me encontrar. Jesus, derruba as muralhas, destrói, desfaz pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim, sim, Ele se entregou por mim, por você. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele me ama, Ele te ama. É um amor tão lindo, tão
afogando. O céu se une à terra, beijo apaixonado, coração dispara, peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que ele me ama, Ele te ama. E foi por amor a nós que ele se sacrificou, se doou, se entregou. Por amor a mim e a você, ele me ama. Ele, oh Jesus, me ama. Ele me ama. Ele me Glória a Deus. Vamos lá, recapitulando, irmãos. Versículo 6, tivemos um probleminha técnico. Deus é bom. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício?
porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois, quanto aos pobres, sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Aleluia, amém. Nós vemos aqui um relato, irmãos, uma narrativa impressionante e gloriosa. Porque nós vemos um desprendimento total de uma mulher que servia a Deus e desejou agradá-lo. Maria não mediu esforços para agradar ao rei. Ela toma um perfume, um vaso, um perfume de alabastro, um perfume caríssimo, como diz o texto. Nos outros textos dos evangélicos similares, sinóticos, é escrito que o valor desse perfume equivalia a 300 denários. E um denário naquela época, um denário somente, era na verdade o pagamento de um trabalhador braçal diariamente. Então, imagine, irmãos, que aproximadamente esse frasco de perfume, ele tinha quase o valor de um ano de trabalho. Perceba que Maria se doou completamente ao Senhor. E como diz o texto aqui, que ela fez, como uma oferta especial ao Senhor, preparando o seu corpo para o sepultamento. Isso nos mostra o quanto nós nos devemos nos desprender das coisas materiais e nos lançar diante do Senhor. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, o Senhor não precisa deles. Só que, na verdade, o próprio Deus estabeleceu que nós devemos dar, devemos ser participantes da sua glória e da missão que é, de fato, propagar o reino de Deus nesta terra. E isso nós devemos fazer com excelência, porque, de fato, irmãos, nada se faz sem dinheiro, nada se faz sem doação. Tudo se faz, na verdade, com o dinheiro. Ele só é vil quando nós colocamos o amor excessivo nele, e aí ele se torna a raiz de todos os males. Mas o Senhor, Ele conta conosco para que possamos ser plenamente abençoados na sua obra. Ele não precisa, mas Ele quer que nós estejamos aqui fazendo isso para o louvor da glória do santo nome dEle, demonstrando esse amor excelso que nós temos para com Ele. Então que possamos dizimar e ofertar nessa manhã com alegria, assim como fez Maria, para a glória de Deus Pai. Os obreiros e as obreiras podem distribuir os envelopes para a glória de Deus.
para sempre. Ó Deus, abençoa estas ofertas, estes dízimos, para a honra e glória do teu santo nome. Te pedimos isso, Senhor, porque de fato somos gratos a Ti por poder participar desse momento glorioso. Graças te damos por tudo, isso te pedimos para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus para sempre. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, as classes estão liberadas, tá bom? Adolescentes, discipulado, jovens. E aqui, amados irmãos, vamos receber com muito carinho essa lição que, de fato, nesse trimestre, né, terá uma lição muito teológica e falará sobre muitas coisas da praxis, da prática da igreja. Então, nós vamos receber com muito carinho nosso amado professor, né, que irá ministrar a lição de número 2, o ministério diaconal. Nosso amado professor, receba com carinho para a glória de Deus, nosso amado professor diácono André Ribeiro. Não. A paz do Senhor. Amém? É com muita alegria que eu estou aqui nesta manhã, incumbido desta missão, desde já agradecendo ao diácono Aldemar, diácono Fábio Bandeira, pela oportunidade, e os pastores, né, da nossa igreja, por nos permitir estar aqui. Amém? A nossa revista, né, desse trimestre chama-se Pilares da Teologia Prática. E eu vou repetir o que eu falei segunda-feira, quando eu dirigi o culto aqui. Teologia não é só para pastores, teologia é para toda a igreja. E quando a gente fala de teologia prática, é aquela teologia que nós vamos aprender e praticar no nosso dia a dia. E quando eu falo que a teologia não é só para pastores, é para toda a igreja, porque uma ordenança de Deus é que nós viemos a pregar o evangelho, você só prega aquilo que você sabe. E eu até citei o seguinte, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo te lembrará. Ele vai lembrar aquilo que você sabe, não vai lembrar aquilo que você não sabe. Então, por isso é importante nós estarmos sempre aprendendo a palavra de Deus, porque eu tenho uma máxima comigo. Aquilo que você conhece, você domina. Então, se você não conhece, você torna-se escravo das pessoas que conhecem. Então, como é que você vai debater, como é que você vai questionar, como é que você vai liderar uma situação se você não conhece? Então, você vai estar sempre abaixo das pessoas que conhecem. Por isso é importante o conhecimento. E eu louvo a vida de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã para aprender a palavra de Deus. Amém? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para você mesmo? Glória a Deus. Que bom. E como o nosso diácono Fábio Bandeira, né, um dos superintendentes aqui da escola dominical, ele disse, nós vamos discorrer sobre a lição número 2, que vai falar sobre o ministério diaconal. E olha que interessante. Para quem não sabe, eu estou como líder, no momento como líder dos obreiros, dos diáconos, e para mim é uma grande honra ter esta missão nesta manhã para falar justamente daquilo que eu pratico no meu dia a dia. Aí agora você vai parar e vai pensar, mas por que eu tenho que aprender sobre isso? Pelo menos 2 motivos, pelo menos 2. Um deles é que a nossa igreja, ela está repleta de diáconos e diaconisas, então nós vamos aprender sobre o ministério diaconal e os diáconos e diaconisas vão aprender ainda sobre aquele que é o seu ofício. E segundo, que em breve um de vocês também será um diácono ou uma diaconisa, amém? Então, quando nós aprendemos sobre isso, nós estamos fortalecendo aquilo que vem a ser o nosso ministério futuramente. Então, por isso é importante. Aí, em terceiro lugar, vou acrescentar aqui mais um dado. Se está na revista, se está na Bíblia, é porque é de suma importância, é porque é relevante. Então, por isso, nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre o ministério diaconal. Agora, o mais interessante é que existem a comemoração do Dia do Diácono. No dia 10 de agosto, se comemora o Dia do Diácono na Igreja Católica. No segundo domingo de novembro,
se comemora o Dia do Diácono nas igrejas batistas. Agora, na igreja presbiteriana e nas demais igrejas evangélicas, é no dia 9 de julho, que por sinal é hoje. Amém? Glória a Deus! Podemos aplaudir os nossos diáconos, nossas diaconisas por este dia. E eu quero deixar um versículo bíblico para todos os diáconos e diaconisas da casa do Senhor. Bruno, você pode botar aquele versículo para a gente, por favor? Aí eu quero deixar esse versículo aqui que está em Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Amém? Então, fica aí uma singela homenagem a todos os diáconos e diaconisas nesta manhã, no dia do diácono. Amém? Então, não coincidentemente, acredito que Deus preparou esse dia para esta lição, tá bom? Então, sintam-se representados e homenageados. Mediante a isto, vamos ao nosso texto, texto bíblico básico da nossa lição. Você que ainda não tem a revista, ainda dá tempo de adquirir, tá bom? Então, nós estamos na lição 2 e nós estaremos lendo Atos 6, de 1 a 7. Que diz assim, Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, meus irmãos, mediante este texto, nós podemos entender que o início, desta carreira ministerial diaconal iniciou-se ali em Atos, a partir do no capítulo 6, a partir do verso 1, que foi a instituição dos diáconos. Por quê? O serviço, da casa do Senhor, a obra de Deus, estava sobrecarregando aqueles que eram responsáveis pela palavra de Deus, pela oração, que eram os apóstolos. E para isso houve a necessidade de instituir os diáconos, para que servisse, a obra do Senhor, servisse a casa de Deus, servissem as viúvas e não sobrecarregasse os apóstolos. Hoje nós temos o diaconato, a diaconia na casa do Senhor, para que possamos aliviar os pastores. Os pastores, eles precisam se dedicar à palavra de Deus, à organização, no caso, a administração, obrigado, da casa de Deus, e aí os diáconos, eles os auxiliam. E o interessante é que no nosso ministério, na ADVEC, como não tem presbítero, não tem evangelistas, os diáconos são os segundos. Depois do pastor, vem o diácono. Então, na casa de Deus, nós temos os obreiros, que somos todos nós. Aí nós temos os trabalhadores, que são aspirantes ao diaconato, não necessariamente serão diáconos, mas são aspirantes ao diaconato. Nós temos os diáconos e os pastores. Então, na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo,
o pastor Silas deixou bem claro, os diáconos representam os pastores. Tanto é que na ausência dos pastores, quem assumem são os diáconos. Então, deixando bem claro para a igreja que existe no caso, esta responsabilidade dos diáconos aqui na Assembleia de Deus Vitória em Cristo em representar os pastores. É uma função nossa, sendo que o nosso trabalho ele é bem distinto dos pastores. Os pastores têm uma função, nós temos outra, mas na ausência dos pastores nós os representamos. Amém? Então, de acordo com a lição, nós vamos discorrer um pouco sobre esses assuntos, mas eu queria ler aqui a palavra introdutória da nossa revista, que ela diz assim, a igreja dos primeiros séculos possuía apenas 2 tipos de oficiais, os bispos e os diáconos. Então, baseado nisso, a nossa igreja ela está dentro dessa visão, que eram apenas 2 tipos de oficiais, eram os bispos e os diáconos. Os bispos hoje representados pelos pastores e os diáconos, que somos nós, os trabalhadores, que agregamos a obra de Deus nos serviços. Amém? Então, os bispos receberam delegação de autoridade para, especificamente, dedicarem-se à oração e à pregação da palavra. Está em Atos 20, 28. Os diáconos, por sua vez, foram consagrados para servirem às mesas e cuidar de questões materiais e do bom andamento dos cultos. Eu costumo dizer para os nossos obreiros, sempre que eu posso, que quando um obreiro, um diácono, se ausenta da casa de Deus, ele está deixando uma lacuna em aberto. Então, você imagina o pastor estar aqui pregando, tendo uma necessidade urgente, de repente, de uma água, de alguma coisa, e não ter ninguém para auxiliá-lo. Entendeu? Ou, de repente, o pastor está aqui pregando, não tem ninguém na portaria. Não tem ninguém para auxiliar uma oferta. Então, quando você deixa essa lacuna em aberto, você está em falta com a obra de Deus. Por isso que eu digo, a nossa responsabilidade com a obra de Deus ela é muito grande. Você imagina o irmão querendo ofertar e não tem ninguém para distribuir envelope. Você imagina o pastor aqui querendo ofertar, não tem ninguém para auxiliá-lo. Você imagina o pastor aqui tendo uma necessidade urgente de alguém que quer vir aqui atrapalhar uma pregação e não tem ninguém ali para conter essa pessoa. Então, a nossa responsabilidade de estarmos nos cultos é muito grande, dos obreiros em geral, mas principalmente dos diáconos, que representam os pastores. E eu costumo dizer o seguinte, tem algum problema? Blinda os pastores, segura aí, tenta resolver. Não vem trazer problema para os pastores, não, porque os nossos pastores, eles têm uma responsabilidade muito grande de dirigir a igreja, de estar tocando a obra de Deus. E nós, como auxiliares, nós temos que blindá-los. Então, não é qualquer problema, qualquer pessoa fala assim, eu quero falar com o pastor. Calma aí, você quer falar o que com o pastor? É o que está acontecendo. Eu posso resolver? Agora, depois de muito conversar, ver que realmente é lícito que os pastores tenham contato com essa pessoa, então a gente vai, e fala com o pastor, essa pessoa precisa falar com o senhor isso, isso e isso, e nunca trazer a pessoa direto para o pastor. Por que eu estou dando essa orientação? Porque, às vezes, nós podemos até botar em risco a vida do pastor, a gente não sabe qual é a intenção da pessoa, sem contar que vai atrapalhar o andamento do culto. Então, isso tudo são orientações que nós, diáconos, temos que estar atentos para blindar os nossos pastores. Para isso, nós estamos aqui, para servir. E interessante que diácono não significa o semipastor, o vice-pastor, muito pelo contrário, significa servo, significa servir, servente, servidor. Então, ao contrário do que muita gente pensa, apesar de ser um ministério de honra, mas é um ministério de entrega, é um ministério de serviço. Então, a gente não pode chegar a eu sou diácono. Não, eu sou diácono, estou aqui para servir. Amém? Amém, igreja? Então, quando nós aceitamos, entendemos o ministério, nós entendemos que nós estamos ali prontos para servir, para o serviço da casa de Deus. Então, essa questão ela é muito honrosa. E, para completar o que eu estou falando, Jesus diz que aquele menor na casa, na presença dele, é o maior no reino do céu. Então, servir não é diminuir ninguém. Pelo contrário, é você estar em lugares altos na presença de Deus. Amém?
Então, sirva com coração, sirva com paixão, com amor, porque quando você serve, você está agradando a Deus. Amém? Então, meus queridos, aqui na nossa lição no 1.1, vai dizer sobre as necessidades prementes. Ou seja, havia uma necessidade ali naquela comunidade cristã, junto àqueles apóstolos, junto àquelas pessoas que serviam, né, aqueles apóstolos ali que estavam junto, houve uma necessidade urgente, na qual os gregos ali, eles estavam contendendo ali. Por quê? Porque eles viam que havia uma necessidade de atender as viúvas, atender outras coisas, outras pessoas, e ali aqueles bispos, apóstolos, não estavam dando conta. Por quê? Porque eles tinham que se dedicar à palavra, à oração. Aí ali houve essa ideia de se instituir o diaconato, de se instituir pessoas para auxiliarem. Então, essa necessidade, aqui no 1.1 vai dizer assim, ó, a escolha dos diáconos foi algo absolutamente necessário para que a igreja daquela época funcionasse de maneira harmônica e equilibrada. É aquilo que eu acabei de falar. O serviço, ele tem que estar de acordo com a liturgia da igreja, com todas as necessidades da igreja, para que haja harmonia. O pastor não tem que estar aqui no púlpito preocupado se vai funcionar ou não. As coisas têm que funcionar naturalmente. Por isso que ele vai dizer harmônica e equilibrada. É um equívoco imaginar que servir às mesas era uma ocupação menos importante do que dedicar-se à oração ou ao ministério da palavra. E aqui no ponto 2 vai dizer assim, sobre a maturidade de delegar. O crescimento espetacular do número dos discípulos revelou aos líderes da igreja a necessidade de descentralizar para continuarem crescendo de maneira sustentável. Os apóstolos não podiam cuidar de tudo ao mesmo tempo. A solução foi nomear um grupo de líderes para desempenho de certas tarefas complementares. A isso denominaram servir à mesa. As mesas, né? Então, o que significa servir à mesa? Significa atender a todas as necessidades da igreja e dos membros da igreja. Você quer ver um exemplo? Nós, diáconos, temos uma incumbência de servir ceia para os enfermos. Não é aqui dentro da igreja, é lá fora. Então, você não é diácono só dentro da igreja, você é diácono também lá fora. Você não deixa de ser diácono quando você pisa ali na calçada. Eu sou diácono na igreja e deixo de ser diácono quando piso lá fora. Não, nós temos uma incumbência de levar ceia para os enfermos. A pessoa está enferma, está impossibilitada de estar na igreja, nós pegamos o nome, o endereço, o telefone, montamos um grupo. Você quer falar, Glaucia? Tá, montamos um grupo, né? Geralmente um diácono e um obreiro, né? Para auxiliar, um trabalhador, no caso, para auxiliar, e vai lá, ministra aquela ceia, faz uma oração e abençoa aquela casa. Amém? Isso aí é uma tarefa honrosa. Eu costumo dizer para os obreiros que isso é uma honra, você poder levar a ceia, ministrar a ceia a alguém que está enfermo. Isso aí não é um trabalho que menospreza ninguém, muito pelo contrário. Você que é obreiro aí, que é diácono, puder se empenhar nessa missão, Deus, ele te recompensará, porque é uma missão honrosa. Você imagina a pessoa querer estar na igreja para tomar a Santa Ceia e não poder por uma enfermidade, e você está incumbido de ir lá e trazer levar, né, esta condição para aquela pessoa, para que ela não fique sem ceiar, sem a comunhão. Então é muito importante, até porque a ceia é uma ordenança de Deus. E quando você faz esse tipo de serviço, você está cumprindo a palavra de Deus e está dando condição daquela pessoa, né, cumprir uma ordenança de Deus. E geralmente, a grande maioria fica muito feliz. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo na casa de um irmão aqui, que a gente foi levar ceia. Ele chorou, mas chorou copiosamente, porque ele se sentiu valorizado. Amém? Nós temos que valorizar nossos idosos, aquelas pessoas que estão enfermas, temos que valorizar todas as pessoas. Deus, ele cuida de pessoas. Amém? Então, quando nós cuidamos de pessoas, nós estamos fazendo a verdadeira obra de Deus. Amém? Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, com tanto ativismo, e esquecemos das pessoas. Se ajeitar uma cadeira por problema para uma pessoa que vai trazer a ela um problema em relação à casa de Deus, à obra de Deus, então deixa a cadeira desarrumada.
É melhor. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em arrumar aquela cadeira e ofende um irmão. Então deixa bagunçar, depois tu vai lá e ajeita. Prioriza pessoas. Não é que a gente vai deixar a bagunça na casa de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando for colocado na balança, prioriza a pessoa, prioriza o ser humano, prioriza aquele que veio para receber a palavra e que veio mudar de vida. Às vezes o problema está nela, não está em você, mas você tem que ter a visão espiritual para entender que aquela pessoa precisa de ajuda, não precisa ser escorraçada, não precisa ser humilhada, precisa de ajuda. Então, esse é o nosso papel, é trazer amor, trazer a palavra, trazer bons exemplos, que aí você vai estar agregando, ao invés de afastar. Amém? Isso, pode falar, Glaucio. Em voz alta, que eu sei que você tem a voz alta, pode ir. Quebra tudo aí, Renato. Boa. Diáconos na casa do Senhor. Olha. Não diz respeito. Muitas das vezes, quem é você para falar comigo? Desse jeito. Né? Então, isso também é uma via de mão dupla. Né? Nós estamos ali exatamente pelo que ele falou, para trazer harmonia e equilíbrio ao corpo. E também fazer o papel de blindar os pastores. Então, muitas das vezes também a membresia não entende o nosso papel e acaba, muitas das vezes, a gente acaba com isso. É verdade, mas por isso... Isso que você falou é muito importante, por isso que tem uma lição como essa de hoje. Porque toda igreja precisa entender o que é o corpo diaconal, o que é o ministério, porque é um ministério, não é apenas alguém que o pastor falou assim, você vai ser diácono. Não é isso, é um ministério. Então, a pessoa, nós, de nossa parte, temos que honrar o nosso ministério e a igreja reconhecer esse ministério. Né? Por isso a importância da aula de hoje, para que a igreja, de um modo geral, possa entender a importância, né? E outra, para que também os membros entendam que eles não estão desamparados, né, pastor? Claro, nós temos os pastores aqui em primeiro lugar, mas em segundo lugar nós temos os diáconos também para amparar. Quantas coisas nós já podemos resolver sem precisar trazer o pastor e que os irmãos saíram satisfeitos, né? E que foram atendidos naquela necessidade, né? Por isso é importante o empenho, né? A dedicação para que nós possamos estar sempre prontos para servir. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, servir à mesa é isso, como eu falei, é atender às necessidades. Olha o que Jesus disse. Isso aqui, palavras de Jesus em João, capítulo 12, verso 26. Ele diz assim, ó, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? É muito forte esse texto, porque quando Jesus ele fala, aquele que me serve, eu entendo que o diácono, quando ele está no seu serviço na igreja, ele está servindo a Deus. E aonde ele está? O que a palavra de Deus diz? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali, amém. Então ele se faz presente aqui hoje, amém? Quem crê nisso, amém? Glória a Deus. Então, quando nós estamos no serviço da casa do Senhor, nós estamos onde Ele está. Nós estamos fazendo a vontade dEle. E o mais importante, né? Deus honrará. O Pai, Jesus, ele fala, o meu Pai honrará. Então, não se sinta desprivilegiado, diácono, diaconisa, trabalhador da casa de Deus. Sinta-se honrado pelo Pai, porque o teu trabalho, ele é visto pelo Senhor. Às vezes, o diácono, ele sofre calado. Às vezes, ele está ali prestando seu serviço e
tem algum problema particular dele, mas ele tem que abrir mão daquilo para poder servir. E ali muita gente não sabe, ele tem que estar ali com alegria, tem que estar ali com empenho, e está ali sofrendo. Mas Deus, ele vê tudo, ele o honrará, nos honrará. Amém? Amém. E só para salientar, aqui nós temos a diaconisa mais bonita das igrejas evangélicas do mundo. A minha Black Mom, my Black Mom, I love you, girl. Hoje tem. Aí vou levar para comer pipoca, pastor Evandro. Ela falou que quer comer pipoca, mas não. Falou, chega de pipoca. Agora é shopping, bolsa cara, né, Marisol? Mas é a diaconisa mais bonita de todas as ADVECs, de todas as igrejas espalhadas no mundo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Então, Jesus, quando ele fala isso, Deus é bom. Quando Jesus ele fala que o Pai honrará, então fique tranquilo, você não está desamparado. Você não está sozinho nesta luta. Amém? Então, vamos lá. Já falei da Santa Ceia. Observando o livro de Atos, nós vamos ver que o diácono, no livro de Atos, né, do capítulo 6, ali a partir do verso 1, nós vamos ver que o diácono, ele tem uma função específica. E essa função específica, ela como eu já havia falado antes, ela é diferente do pastor. Ela não é a mesma função do pastor, mas ela é tão importante quanto, né, para que possa deixar a casa de Deus organizada. E, como eu falei, em nossa igreja, os diáconos representam os pastores, para você ver a importância desse serviço. Então, vamos lá, no 1.4, ele vai falar... No 1.4 vai falar sobre a origem do ministério diaconal, aqui em nossa revista. De acordo com Lucas, o número de discípulos cresceu de forma surpreendente e os helenistas começaram a murmurar. Helenista significa aquele que é de origem grega, ou mesmo alguém que é descendente de grego, mas de uma forma geral é tido também como aquele que não é hebreu. Né, aquele que não é judeu. Então, o helenista, quando você vê essa palavra, é aquele que não é judeu, aquele que não é de origem judaica, mas que muitas das vezes servem a Deus. Né? Nesse caso aqui, eles estavam entre aqueles também que serviam a Deus. Aí, os helenistas, eles contendiam com os hebreus porque suas viúvas pobres, que viviam sob os cuidados da igreja em Jerusalém, ficaram desassistidas. Então, por isso, houve essa necessidade de se instituir os diáconos. E aqui vai dizer assim, em função de tal crise, os apóstolos reuniram solene e democrática, em comum acordo, decidiram escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaram deste serviço. Aí, 1.5 vai falar sobre a escolha, né? A separação dos diáconos permitia que os apóstolos se dedicassem com exclusividade à oração e à pregação do evangelho. Às vezes é meio repetitivo, mas é didático, tá bom? Para compor o primeiro time diaconal da história da igreja, foram escolhidos Estevão, Filipe, eu já até falei sobre isso, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. A partir da escolha desses nomes, tal ministério passou a fazer parte indissociável do ministério da igreja. Ou seja, indissociável porque você não tem como mais desassociar, ou seja, já faz parte do ministério da igreja. Inclusive, a Igreja Católica ela também tem diáconos. E eu fiz uma pesquisa rápida, eu apurei que somente as igrejas cristãs têm diáconos. Só se tiver alguma seita, alguma outra religião assim que tenha uma vertente no evangelho que possa instituir os diáconos também. Mas, no geral, as igrejas oficiais são as igrejas evangélicas e católicas, que são as igrejas cristãs, elas têm em seu corpo, né, de trabalho na igreja, em seu corpo eclesiástico, os diáconos. Amém? Então, você vai ver que o diácono na igreja católica
ele praticamente tem a mesma função do diácono na igreja evangélica, que é o serviço para a casa de Deus ou na casa de Deus. Amém? Então, a justificativa para a nomeação dos diáconos, ela tem a ver com a instauração, no caso, a instauração do diaconato na igreja, estamos no ponto 2, tá, da revista. A instauração do diaconato na igreja primitiva serviu para sanar um problema de organização social da comunidade e para demonstrar solidariedade e compaixão por seus membros e mais carentes. A igreja evangélica, para quem ainda não sabe, eu sei que a maioria aqui sabe disso, é que mais presta serviços sociais, mais que o governo, mais que ONGs, porque a igreja, ela não recebe dinheiro de governo. A igreja, o que sustenta a igreja é a contribuição de seus membros. Então, a igreja, ela utiliza desse recurso para a manutenção da igreja, para a sobrevivência da igreja e também para abençoar aqueles que têm necessidade. Nossa igreja, ela tem o socioambiental, que é um departamento que cuida de pessoas, né, de necessidade das pessoas, com doações, há todo, né, um trabalho, né, um crivo, né, para que esse benefício chegue realmente ao necessitado. Não é assim de qualquer maneira, chega e sai dando, não. Existe um crivo, existe uma peneira para que realmente a pessoa necessitada ela possa estar recebendo essa assistência. Mas, de uma forma em geral, a igreja ela assiste as pessoas às necessidades. E, às vezes, não é só com doação, com ajuda com alimento, às vezes é com a própria oração. Nós temos grupos de oração aqui que já foram em casas de pessoas para resolver problemas através da oração que estavam abalando a estrutura daquela família. Inclusive a Kátia, que acabou de chegar aí, é uma pessoa que faz muita visita, né, Kátia? Quantos problemas você já viu, né, que foram solucionados através da oração, das visitas, não é, Kátia? Então a Kátia ela pode dar esse testemunho. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode falar, Arnaldo. É engraçado que na igreja, Atos capítulo 6, você olha assim, parecia que estava tudo bem, né? Na igreja? Lá, né? Atos capítulo 6, parecia que está tudo bem. Mas os gregos, como você mesmo falou, Isso aí, isso tem que ter claro, né? houve uma murmuração. Então, desta murmuração, hoje surgiu você e eu. Isso aí. Parece que a murmuração é para destruir. Mas Eu estou entendendo, é para observar o que aconteceu. Porque se você detectou uma necessidade, tem que falar, não é isso, Arnaldo? Mas, a princípio, se não houve, Aham. e os gregos? E, inclusive, a Bíblia vai dizer que houve uma contenda, né? Na minha da murmuração. É. Murmuração. Porque às vezes, sabe o que acontece? Isso que o Arnaldo falou é importante, que às vezes a gente precisa sair da zona de conforto. A gente vê o problema, a gente fala, não Sempre tem o problema, não vou mexer. Não vou mexer ali não. Se há uma necessidade real, iminente, tem que mexer na ferida. Vai dar um pouquinho de trabalho, às vezes você vai se dispor com algumas pessoas, mas o importante é solucionar. É isso? E foi feito. Eles começaram ali o ministério diaconal, que é bênção até hoje. É isso aí, né, Arnaldo? Perturbando ou não, nós estamos aqui, né, Arnaldo? Oi? Desculpa, pode repetir que eu não entendi. É isso aí, verdade. Mas é isso aí. Uhum. Não, mas tem que mexer nas estruturas. É verdade, é verdade. Às vezes você arruma um problema, aí você fala, tu tem probleminha, vira um problemão, mas tem que ser solucionado. Porque você tem que mexer na ferida. Tem que mexer, tem que catucar, até cicatrizar, até resolver o problema. Porque às vezes a gente tem medo, inclusive eu já, aqui em outra oportunidade, né, falando sobre família, o mal tem que ser cortado pela raiz. Aí quando você não coloca o seu filho no seu lugar, mais tarde vira um problema, que você perde o domínio, perde o controle, perde o respeito. Então é mais ou menos isso aí que o Arnaldo está falando. Detectou o problema, tem que falar. Mas vai trazer confusão? Não. Fala, conversa, tenta resolver, busca uma solução. Agora, o que a gente não pode é arrumar briga, não saber da forma de se colocar. Tem que também, isso tudo faz parte, né? A gente também, o comportamento, o jeito que fala. Eu, por exemplo, eu tenho um histórico passado, Deus ele vem me transformando, porque eu sou muito sanguíneo. E às vezes eu não falo nem com maldade, mas a forma de você chegar muito incisivo, né? Com muita
força. O nosso pastor Silas, ele é muito criticado por causa disso, porque ele chega, ele é veemente no que ele fala, no que ele acredita, e muitas pessoas criticam. E eu sou um pouco sanguíneo também. Então, às vezes, né, Glaucia? Nós, Glaucia? Amém. Então, o que acontece? Às vezes, há uma má interpretação. Às vezes, nós exageramos mesmo. Também não vou ficar passando paninho, não, né, Glaucia? Às vezes, a gente exagera. Está melhorando, porque Deus, ele trata, ele transforma. Às vezes, a gente passa por situações que a gente é confrontado também. Mas, às vezes, a falta de tempero, né, na hora de falar, por isso que o nome é tempero. A Bíblia fala do sal. O tempero, ele é para temperar, não é para salgar. É isso aí, que é para dar o sabor. Então, quando você não tem tempero, você acaba ofendendo, você acaba sendo agressivo demais, né? Então, isso tudo faz parte do nosso trato no dia a dia com Deus, para que a gente venha melhorar, melhorar, melhorar. Por exemplo, vai que eu vou chegar cheio de marra aqui com o nosso amigo aqui, o pai do Cris aqui, ó, Maurício. Não dá. Vai ter problema, né? Vai dar ruim, não vai? Então é melhor chegar de leve com ele, né? É melhor chegar devagar, né, não, pastor? E com o Alcimar também, né? Também. Amém. Isso aqui é uma brincadeira interna, né? Piada interna entre a gente. Eu e meu amigo de infância, pastor Evandro, né, meu querido? Então, vamos lá. A Beth, né, a esposa do pastor, me fala que a gente parece colega de infância. Amiguinho de colégio. Então, vamos lá. Falando sobre essa situação de ter detectado o problema, houve uma solução e todos foram atendidos, porque ali aquelas pessoas foram incumbidas. Porque se tem uma coisa que não é bom na igreja, é você determinar uma missão para uma pessoa que está desqualificada para aquela missão. Para isso, houve o quê? Um crivo, houve um processo, houve uma seleção. Então, você pega uma pessoa, você, vem cá e faz isso. A pessoa, por ela não conhecer, não ter o conhecimento, não vai executar bem aquela missão. Isso pode gerar um problema. Então, o que houve? Houve sabedoria, houve oração, houve uma peneira, houve ali uma convocação, para que se, de fato, né, fosse ordenado, né, aos diáconos aqueles que estivessem, de fato, qualificados. Por isso, é importante o preparo. Que a pessoa sem preparo, ela pode até estar bem intencionada, mas se ela não está preparada, né? Tem um ditado que diz aí que de boa intenção o inferno está cheio, não é isso que diz aí o mundo? O pessoal diz essa frase aí, porque a pessoa está bem intencionada, mas ela não está preparada. Então, o que vai acontecer? Aquela dificuldade, quando aparecer para ela resolver o problema, ela não vai saber o que fazer. Então, por isso, há pessoas preparadas para o ofício. Então, não dá para você pegar qualquer um, tem que preparar, tem que instruir, tem que estar apta para o serviço. A hora voa, né? Então, o modo da escolha, no 2.2, vai dizer assim, digno de nota foi a forma como os apóstolos resolveram o problema que tinham diante de si. Eles organizaram uma assembleia para tomarem juntos uma decisão certeira e pontual. Foi aquilo que o diácono Arnaldo falou, né? Sobre a solução, ela foi, mesmo mediante uma murmuração ali, foi uma solução benéfica. A solução tomada encontra-se na expressão: escolhei, pois, irmãos dentro de vós, 7 varões. O grupo de apóstolos foi consultado e houve uma decisão comum. Isso deve servir de base para orientar as decisões nos ministérios da igreja. É o concílio, né? Tem que ter um conselho. Não dá para você sair decidindo de qualquer maneira. O nosso pastor Rafael, ele fala muito que consulta os pastores. Ele fala, a decisão final é minha, mas eu consulto os pastores, né? A equipe de pastores que o auxiliam. Por quê? Porque na multidão de conselhos há sabedoria, isso diz a Bíblia. Amém? Então, os nossos pastores, eles são embasados, né, são dotados de sabedoria para discernir sobre certos assuntos e dali chegarem a uma solução para o bem da igreja, para o bem comum da igreja. Nenhum deles vão se reunir para prejudicar a igreja, muito pelo contrário, a visão é uma só, para que a igreja possa crescer. Né? A função principal da igreja é ganhar almas e cuidar das almas, não é só ganhar. Vamos ganhar e cada um que se vire. Não, é ganhar e cuidar. Para isso, há esse concílio, né? Este conselho, esta reunião dos pastores para chegarem à conclusão, aquilo que é melhor para a casa de Deus, para que os nossos irmãos, né, sintam-se
abraçados e amados. Amém? Então, vamos lá. Já terminando, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, estaremos lendo a partir do verso 8. Amém? Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Diz assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim, ó: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos